deixe o seu número com a gente para a gente poder se comunicar, né? E para todos que estão assistindo também, caso precisarem alguma coisa, fala para a gente, né? Eu sempre digo, né? O Senhor, às vezes, sim, Ele revela as coisas para o pastor, né? Daquilo que os membros estão passando. Mas também o Senhor, Ele é perfeito, Ele é o Criador, e Ele fez a gente também com cérebro, né? Ele fez a gente com boca e língua para poder pronunciar e falar, né? O que nós estamos passando. E às vezes nós precisamos usar essa habilidade de falar, né? Porque deixar uma coisa oculta há muito tempo não é uma solução saudável, né, para nossas vidas espirituais. Nós precisamos falar, nós precisamos confessar os nossos pecados para que nós possamos ser salvos, amém? E para nós possamos prosseguir para o alvo que Jesus tem para nós sobre a salvação. E o objetivo dessa igreja é essa, né? Não é para encher com só pessoas, mas é para que Deus possa agir na vida das pessoas. E para que essa igreja possa estar cheia da presença de Deus e pronto para o seu arrebatamento. Não importa o que eu penso sobre as coisas, e com todo respeito também não importa o que vocês pensam sobre as coisas. O que importa é o que a palavra de Deus diz sobre a salvação. Porque nós estamos entrando um mundo turbulento, né? Em Romanos a palavra diz sobre a mulher que está com dores de parto, né? E que às vezes nós estamos sentindo isso, né? Dores de parto, né? A minha esposa acabou de dar luz para o nosso filho, que vai fazer 1 mês, agora na segunda-feira que vem. Corre muito rápido, né? Então, se eu pareço cansado é por causa disso, porque a gente realmente não está dormindo mesmo. Mas, assim, a gente sabia que estava aproximando a hora de dar parto. Por quê? Porque apresentou as dores, apresentou coisas que estavam mostrando que estava, assim, aproximando. Também, com a palavra de Deus, e com o mundo atual que nós estamos vivendo, está aparecendo dores de parto, né? E o mundo inteiro está gemindo, né? Isso é para dizer que, assim, o Senhor está voltando. E nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar prontos para receber com Ele, para encontrar com Ele no céu, nos nuvens. Porque nós não podemos perder essa oportunidade, amém? Então, nesse mês de julho, a gente determinou de fazer um estudo sobre a salvação, né? E a salvação, o que é e o que não é a salvação, né? Porque, assim, existe muito pensamento sobre o que consta como salvação. E nós sabemos que a salvação tem passos que a Bíblia claramente descreve sobre a salvação. Nós precisamos arrepender nossos pecados, né? Sem o arrependimento, nós identificamos com a morte de Jesus Cristo através do arrependimento. O arrependimento significa exatamente isso, que nós estamos morrendo aos nossos pecados para viver com Cristo. Você já chegou para um momento que você diz, basta, eu quero uma mudança, né? Eu me arrependo dessas coisas. E para aqueles que estão de quarentena, né, que ganharam peso, talvez você está chegando a esse momento também. Eu estou chegando a esse momento que a roupa está ficando justa cada vez mais, né? Porque daí você fica em casa, né? O que tem em casa é comida, né? Aí chega um momento que você coloca um seu vestido que estava bem assim certinho, uns meses, né, antes de março, vamos dizer, né, em que março tudo mudou de cima de cabeça. Mas assim, chegar para o momento que você vai dizer, basta, eu não quero comer só besteira, eu preciso de comer as coisas saudáveis, né? Mas realmente com nossas vidas espirituais também tem que chegar a esse momento, né? Nós não podemos entrar na igreja somente para receber um benefício, somente para receber algo e sair correndo. Isso não é o propósito de Deus. Nós vamos sentir a presença de Deus porque Ele é onipresente, significando que Ele está em todo lugar. Ele habita os céus e a terra. Aonde 2, 3 são reunidos no meu nome, Ele está no meio deles. Tá, beleza, vamos sentir a presença de Deus. Mas isso não é o que diz, o que significa o final da nossa salvação. A salvação é um processo que leva a vida inteira. Porque nós podemos perder aquilo que nós ganhamos. E isso é um grande fato. Então, eu não posso sentir, vamos dizer, entre aspas, confortável a minha situação atual. Eu não devo sentir confortável assim que eu tenho coisas ocultas na minha vida, que eu não confessei ainda, que eu não pedi perdão ainda. Então, a gente tem que tratar todos os dias em que o Senhor está voltando. É assim que nós vamos ser os virgens sábios e não os virgens tolos, que gastaram todo o seu azeite, que não estava, porque disseram, está demorando o noivo.
O nome está demorando, a gente tem tempo. E exatamente isso que nós estamos vivendo nesse mundo. Pessoas assim, mas está demorando. A gente sempre ouve falar que vai vir o Senhor, que vai ter o arrebatamento, mas parece que está demorando demais. Mas não está demorando demais. Nós temos que estar prontos e preparados todos os dias, com nossas vasilhas cheias do azeite. É assim que nós vamos ser salvos. Nós não podemos, eu não posso, pastores, bispos, não importa quem que for, não pode ficar como é que se diz? Complacente, né? Tipo, complacido, tipo relaxado com as coisas. Nós temos que lutar a luta de fé. Nós temos que lutar para a nossa salvação, para a salvação das nossas famílias. Porque se a gente deixar as coisas passarem naturalmente, nós não vamos ser salvos. É impossível a gente ser salvo. Porque se nós deixamos o homem carnal dominar a nossa vida espiritual, nós vamos ser dominados pelo homem carnal, o primeiro Adão. Esse homem, vamos dizer entre aspas, que já precisava morrer através do arrependimento e também batismo em nome de Jesus. Nós temos que viver no Espírito. A única maneira que você e eu vamos conseguir, ganhar essa batalha é andando no Espírito Santo, é sendo transformado pelo seu poder. Né? Em Romanos capítulo 7, né, ou 6, Paulo está falando que assim, como o homem morto pode continuar vivendo? Ele diz uma questão retórica, que não tem como você, sendo morto, continuar no seu pecado. Então, um grande problema que nós estamos enfrentando nesse mundo inteiro não é que as igrejas não estão cheias. Igrejas estão cheias, mas cheias de quê? É isso que é a pergunta. Cheios de joio, é assim que você fala, joio, ou cheias de trigo. Né? Porque assim, o joio e o trigo vão crescer no mesmo campo. Jesus, ele falava, vão crescer no mesmo campo, até aquele dia em que ele mandar os seus servos buscarem o joio e o trigo. O trigo, ele vai para o quê? O celeiro do mestre. Ele vai ser salvo, aquele que é trigo. Aquele que é joio é condenado para ser incendiado. Então, é possível, sim, a gente não ser salvo. Eu não estou falando isso para ser grosseiro, não estou falando isso para, assim, trazer uma mensagem de condenação, não. Eu estou falando isso para que a gente possa reconhecer a nossa situação atual. Se você for para um médico, e o médico fazer os exames, e o raio-x, e assim, outros exames, ele vai olhando para o seu interior, e ele presta atenção com um crescimento, com um tumor, alguma coisa, ele não vai querer dizer que isso está acontecendo com você. Ele não vai querer dizer que, nossa, possivelmente você está com câncer, a gente precisa tratar agora. Se ele, assim, queria ganhar um amigo, ele vai dizer, está tudo bem, beleza, vai embora. Mas daí você buscaria indenização com esse médico que fez isso, né? Porque ele não estava cumprindo o seu papel. E hoje em dia, o pastor, ele tem que cumprir o seu papel. Ele não pode apenas pregar aquilo que dá, assim, agrada os ouvidos das pessoas, mas ele precisa pregar aquilo que diz a palavra do Senhor. Porque a nossa salvação, o nosso destino final está em jogo com tudo isso. Então, você não pode, assim, ficar no supérficie, você não pode ficar nas periferias, nas periferias do propósito de Deus para a sua vida. Nós temos que estar dentro da vontade e propósito de Deus que Ele tem para nossas vidas. Amém? E nós só vamos sentir, assim, bem, enquanto que nós somos dentro do propósito de Deus. Na última lição, a gente estava falando sobre a santificação. E a santificação, só para resumir, é algo separado para o propósito de quem criou. Né? Então, por exemplo, né, esse celular foi criado com propósito, né? Foi criado com propósito. Do Criador, fez esse celular fazer muitas coisas, mas esse celular não foi criado para voar. Esse celular não foi criado para ser uma arma, alguma coisa para bater nas pessoas. Isso não foi criado para eu jogar no meio do mar e ele ficar flutuando, né? Porque assim, o criador do produto, ele mandou nesse produto a ser útil para x coisas. Também nós
somos criados por Deus. Nós temos a imagem de Deus. Ele deu o seu fôlego de vida para nós. Até o ar que nós respiramos, a saúde que nós temos, a doença que nós passamos, em tudo que a gente tem na vida é dado por Deus. Todo bom dádiva que vem do alto, vem do Pai das luzes, a Bíblia diz. Então, nós temos que saber que nós somos a criação de Deus. E sendo a criação de Deus, nós fomos separados para um propósito. E eu quero dizer para vocês, todos nós, vocês não serão felizes, assim, cumpridos, né? Sentindo assim bem, até que você está nas mãos do Senhor, útil nas mãos do Senhor. Em Jeremias, né? O Senhor, Ele trouxe Jeremias para o oleiro, né? Oleiro? É assim que você fala? Aquele que fez a vasilha, né? O jarra. Mas daí a jarra estava fazendo, assim, o oleiro estava fazendo, estava ficando bonito, mas de repente ele fez que acabasse. E fez de novo. Por quê? O Criador viu alguma coisa que não precisava estar lá. Uma imperfeição. E aquilo que o Senhor começa é algo que é perfeita, é uma boa obra. Então, às vezes, a gente tem que deixar as nossas vidas, a minha vida, o meu propósito, os meus desejos, os meus planos, está nas mãos de Deus. Porque somente assim que nós vamos ser úteis nas suas mãos. Nós podemos ser santificados quando nós somos separados para o seu propósito. O santuário de Deus, assim, o tabernáculo, nós vamos poder ver muitas peças que estavam ali fora. Quando você vê o tabernáculo do deserto, você viu que a primeira peça foi o altar de sacrifício, foi o maior peça, foi uma peça que, assim, animais que foram sacrificados, lugar de sangue, de queimadura, de queimar a gordura, né, do sacrifício, se tudo estava acontecendo lá. Isso representa o arrependimento. Ali, o arrependimento é livre para todos. O arrependimento é a coisa que que todos nós temos que começar. Sem o arrependimento, ou seja, sem querer mudar o nosso estilo de vida, nós não podemos prosseguir mais para frente. Vamos sempre ficar naquele primeiro passo. Às vezes, né, eu gosto de pular os passos. Eu não gosto de ficar com paciência, né? A minha esposa, se ela estivesse aqui, ela diria um amém bem forte, né? Porque eu não sou paciente. Eu sou aquele tipo de homem que quando chegar um estante para eu montar, eu já vou montando o estante sem olhar, né, para aquele manual de estante, né? Porque eu não gosto de ficar com esses passos. Eu fico pensando, mas esses passos são coisas criadas do homem, e eu não preciso disso não. Eu sou um homem livre, mas de repente, em 2, 3 horas, eu já fico com dor, já fico desmontando aquilo que eu montei, para montar conforme aquilo que o manual diz que eu precisava montar. Alguns de vocês são assim, ou até conhecem pessoas assim, né? Pelo menos vocês conhecem pessoas assim, né? Então, que bom que eu não sou sozinho. Não estou sozinho nessa. Mas assim, é assim com o arrependimento também. Nós temos que começar assim. Você não pode entrar sem o arrependimento. Depois do altar de incenso, de sacrifício, foi a bacia de lavra, que representava o batismo. Antes que você podia entrar o santo lugar no tabernáculo, você precisava lavar os seus pés, o seu rosto. Assim, na bacia de lavra também tinha um espelho no fundo, inclusive. Então, você estava se lavando e você conseguia ver a sua condição atual. Né? É assim que funciona também. Nós temos que ser verdadeiros a nós mesmos, para olhar não naquilo que a gente quer ver, mas olhar naquilo que é, e como que é a nossa situação. Mas nós precisamos arrepender, se batizar em nome de Jesus, e agora você tem acesso ao santo lugar. E é no santo lugar em que habita o trono de Deus. Sabe o trono de Deus? A gente fala muito sobre o trono de Deus, né? O trono de Deus é isso, aquilo, mas a gente não entende o que é o trono de Deus. Quando o rei se sentava no trono, significava que ele estava pronto para fazer decreto. O rei não fazia decreto na cama, o rei não fazia decreto assim no seu lar particular, mas quando ele sentava no trono, ali se apresentava todas as necessidades do reino. E ali ele foi ouvindo, e ali ele foi respondendo às necessidades. Então, quando nós
entramos à presença de Deus e Ele está no trono, como estava na visão de Isaías, significa que Ele está disposto, pronto, a mandar a palavra que nós precisamos em nosso momento de necessidade. Mas muitas vezes nós não vamos poder chegar a esse ponto se nós não passamos a sua regra e o seu ordem. Então, depois de arrepender dos nossos pecados, mudar o nosso estilo de vida, se batizar em nome de Jesus, você entrar o santo lugar. E no santo lugar não significa que agora, beleza, você é salvo. Não. Você se precisa alimentar na mesa de pães, que representa a palavra de Deus. A palavra de Deus, tudo que a gente tem que fazer é baseado na palavra de Deus. Né? Às vezes, na esquerda, quando você entrava no santo lugar, você podia prestar atenção na candelabra, que era ouro puro, que tinha azeite, que representa também a luz, né? Que dá a luz, que ilumina as coisas, mas também o Espírito de Deus. Nós precisamos da palavra e do Espírito de Deus. Às vezes, muitas igrejas querem misturar essas coisas. Muitas igrejas vocês já conhecem. Umas querem só ficar no Espírito, eles não querem nada da palavra, eles não querem pregar a palavra, não querem ensinar a palavra, não querem ler a palavra. E vocês conhecem aquelas igrejas, são aqueles de, assim bem, meio doidos, né? E acaba sendo uma confusão, porque não está valorizada a palavra de Deus. Amém? Mas também tem umas igrejas que só leem a palavra de Deus, mas não tem o Espírito de vida falando neles, não tem aquela palavra rema, né? Aquela palavra grega que significa Deus soprando a palavra, não tem aquele Espírito ali atrás da palavra, e acaba sendo muito sem fôlego, muito sem ânimo, sem milagre, sem pedido de oração sendo respondido. E a gente tem isso, né? Nós temos que ter a palavra de Deus junto com o seu Espírito. É assim que nós vamos andar em equilíbrio. Se nós não tivermos a palavra, não tiver baseado na palavra de Deus, os nossos cultos, a nossa igreja, tudo que a gente faz, daí a gente não vai poder fazer nada. Nada poder fazer se nós não tivermos a sua palavra. Esse é o nosso norte. E olha, não é o mundo que é o seu norte. Assim, muitos estão dizendo, mas, o mundo é assim, então eu tenho essa distância do mundo. Não, nós precisamos ter, não uma aproximação do mundo, mas uma aproximação da palavra de Deus. O mundo vai mudando, de década a década. Aqueles que têm mais de 20 anos já sabem que você pode olhar suas fotos e ver como é que as coisas mudaram, né? De estilo, de moda, tudo mais. As coisas vão mudando, do tempo dos nossos avós até agora, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. É viva e eficaz. É mais afiado que uma espada com 2 gumes. 2 gumes significando o quê? Que pode cortar para matar, mas também como uma faca, né, na mão de um médico pode também sarar a vida. Então a gente tem que ter essa palavra utilizada em nossas vidas. Quando nós entramos nesse lugar mais fundo do tabernáculo, isso exige uma jornada que você tem que fazer, uma jornada que eu tenho que fazer. E essa jornada significa que nós estamos no Espírito e na palavra, e também no altar de incenso. O altar de incenso não tinha sacrifício de animal, não havia sacrifício de animal, havia um sacrifício de incenso, de algo perfumado, algo que foi desenhado somente para o serviço do tabernáculo. Isso representa nossas orações. E isso, a palavra, a oração e o Espírito de Deus, é aquilo que dá para nós a entrada para os santos dos santos. Nós temos que ser separados se nós vamos viver as grandezas e as propostas de Deus para nossas vidas. Não tem como a gente pegar o atalho, não tem como eu chegar e pular essa etapa e chegar para o fim. Eu preciso viver as promessas de Deus e andar na sua promessa. Sem a santidade e olha, santidade é uma coisa, o que é santidade? É que nós é um espelho e que nós estamos refletindo a glória de Deus. Muitos pensam que a santidade é isso só de vestir. Não, a santidade é a maneira que a gente não somente veste, mas a maneira que a gente fala, os lugares em que nós formos, é o que as pessoas estão sentindo em nós. Eu não sei como é vocês, mas eu quero que quando a pessoa aproxima de mim, que a pessoa possa sentir a presença de Deus. Você sabe a santificação, como a gente vai ser santo?
Como nós vamos ser separados por Deus? Nós vamos ser separados por Deus porque nós vamos estar andando e falando com Ele de uma forma diária. Não de uma forma de vez em quando. Não somente nos domingos e nas quinta-feiras, mas de uma forma regular, diária. Você sabe, às vezes, né, você ficar com uns amigos por muito tempo, e adolescente, você pode ver muito isso. O adolescente, ele vai espelhando, ele vai ser o espelho dos seus amigos e das suas influências, né? Rapidamente, você joga um jovem com uma multidão de pessoas desse tipo e já vai vendo, você já pode ver, ele vai ser o espelho dessas pessoas. Ele vai falar como eles, ele vai agir como eles, ele vai para os lugares em que eles vão, ele vai fazendo tudo o que eles fazem, porque nós fomos criados para estar no grupo, para estar junto. Também com Deus, quando você está na presença de Deus, você não pode ficar o mesmo. Você não vai ter os mesmos tropeços, você não vai ter os mesmos problemas, você não vai querer andar onde você andava. Você não vai querer falar como você falava. Você vai ser uma pessoa transformado, e não conformado pelo mundo, mas transformado pela sua presença. Este tipo de igreja é a igreja que vai fazer uma diferença. Não importa, assim, às vezes a gente dá todo o ênfase para a música, toda a ênfase para isso, para a luz, para aquilo, para o sistema de som. Beleza, são coisas úteis que ajudem a gente. Mas o que realmente vai fazer a diferença é quando a igreja é a igreja mesmo fora das quatro paredes. Essa pandemia mostrou muito para a gente, né? Muitas pessoas, nossa, estou sentindo parado, é muito difícil ficar sem a igreja. E olha, é difícil sim ficar sem a igreja. A gente quer estar junto, nós queremos ser juntos. Mas de jeito nenhum, estar fora da igreja deve afetar a sua vida espiritual com Deus. Porque você tem uma fonte do Espírito em que você pode levantar água viva. Jesus, ele diz naquele grande dia da festa, em João 7,37, aquele vem de mim e água e beba, pois correrão do seu interior águas vivas. Do seu interior, ele vai dizer, porque vós sois o templo do Senhor. Eu sou o templo do Senhor. E para nós fazermos uma diferença nesse mundo, nós temos que ser pessoas transformadas, e não pessoas crentes. Sabe por que muitos não gostam da igreja? Dizem que bando de hipócritas, né? Assim, a gente vai ouvindo isso muito, né? Mas é por quê? Porque tem pessoas que vão para a igreja, mas que não são a igreja. Tem pessoas que frequentam a igreja, tem até carteirinha de membro, mas que não conseguem falar como Cristo. Não agem como Cristo. Não se transformem, às vezes, as pessoas ao seu redor como Cristo Jesus transformava. Assim, isso não vai fazer uma diferença. Mas não sei como é vocês, mas eu quero fazer uma diferença nesse mundo. Amém? Amém? Nós precisamos fazer essa diferença, igreja, de jeito assim que nós possamos ajudar o nosso próximo, para nós possamos ser usados e úteis na presença de Deus. Amém? Então, essa é a ideia de santificação. É assim, todos nós temos pecado. Mas você está vivendo em pecado, ou você é uma pessoa com pecado na sua vida? Vocês conseguem entender essa diferença? Você pode viver no pecado. Quando você vive no pecado, significa o quê? Que você não lute mais. Que você se entrega. Cada coisa que vem, você se entrega. Uma pessoa que está recuperando de ser um viciado, está recuperando enquanto que ele resiste. Enquanto essa pessoa não se entrega para o vício que se atrapalhava. Mas quando a pessoa é viciada, significa que não está nem resistindo. Com o pecado é a mesma coisa. Nós podemos estar vivendo pecado em que nós nem resistimos, porque nós já colocamos aquela bandeira branca dizendo, eu me entrego ao pecado. Eu não consigo, é muito difícil, eu não gosto de ficar assim, 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 então eu vou ficar meio assim. Então, se você está vivendo em pecado, você tem que arrepender dos seus pecados, significando que você tem que querer mudar o estilo de vida. Mas quando você fazer isso, você é batizado com o Espírito Santo, e batizado em nome de Jesus nas águas, você precisa agora fazer uma vida inteira de luta contra o homem carnal.
Porque o homem carnal é como... como é que diz aquela grama que não é grama, que cresce em todo lugar? Não, é aquela coisa que atrapalha, né? É um joio, um tipo de joio, né? Cresce em todo lugar, cresce até em cima da calçada. Capim, isso, capim. É como capim. O homem carnal, assim, se a gente deixar uns dias sem frear, sem submeter, sem obrigar e apresentar como sacrifício vivo, nós vamos se apresentando raízes e sementes de pecado e coisas em nossas vidas. Isso é natural, porque você não queria viver no pecado, mas agora você está meio obrigado de viver no pecado, porque está surgindo esses desejos, e depois que o pecado entrar no seu coração e foi concebido, isso vira ação. O pecado não acontece assim, o pecado começa como pensamento. Primeiro sempre começa como pensamento. Aí depois de pensamento, o pecado ele vai como semente entrar como raiz e vai brotando agora, e vai crescendo agora, e vai fazendo algo, e vai transformando assim a sua vida para o pior. E quando você comete essas ações, você vai dizer, poxa, foi de vez em quando. Só foi uma vez que eu olhei aquela pornografia. Foi só uma vez que eu cometi adultério. Só foi uma vez que eu fumei aquele cigarro, que eu fiquei bêbado. Não, mas essa ação agora está enraizada. E se você não arrancar do raiz, você vai se atrapalhar e isso vai multiplicar. Porque capim multiplica. E multiplica demais. Você tem que arrancar os raízes. Por isso tem gente que, assim, quando cai em pecado, eles querem logo, em seguida, vai correndo e eles não querem passar o momento de arrancar aquele semente. O que foi semeado do diabo precisa ser arrancado. Você não pode viver, você não pode deixar de viver com essas coisas, porque isso vai multiplicar na sua vida. E é uma mentira do inimigo que diz, mas você pode superar. Porque assim, o pecado, geralmente é isso. Você sabe que o que é pecado? Porque o pecado traz algo, às vezes uma sensação maravilhosa, né? Você fazer droga, você fazer sexo fora de casamento, você fazer isso, aquilo. Traz uma sensação agradável. Eu não vou mentir e dizer para você que o pecado não é nada agradável. Sim, é agradável. Pegar aquela bebida, aquele colher para fazer o crack, é algo que vai agradar a sua vida agora, naquele momento. Mas é algo que vai crescer rapidamente, sem freio, se você não arrancar. Porque o pecado traz uma coisa que é um sentimento muito bom, e assim, um ânimo, mas junto com culpa. Porque no final de tudo você se sente culpado. Porque assim, você faz aquilo que você querer, você vai sentir bem na hora, mas depois você vai sentir culpa. E sentindo essa culpa sempre acompanha o pecado, por quê? Porque o diabo, ele quer que você sempre voltar para o seu pecado. Ele quer que você sente desespero, que você sente que você não pode prosseguir mais, que você não é digno e tal, aqui. Ele quer que você seja dominado, ele quer que você seja um escravo do seu pecado. Então, por isso, um pecado é como se fosse um buraco. Sabe o buraco de coelho, né? Aquele buraco que você entra e você acha que você achou fundo, mas você continua. E aí você acha que você achou fundo, mas continua, e continua, e continua. E vidas se estragam assim. Famílias são quebrantadas assim. Teve um homem, o nome dele era Ted Bundy. Ele era um dos piores nos Estados Unidos. Como é que diz? Aqueles caras que matam muitos. Isso, serial killer. O Ted Bundy, né? Ele cresceu num ambiente cristão. Ele cresceu uma família conservadora. Ele era uma pessoa que as pessoas nem pensavam, porque ele era uma pessoa assim, razoavelmente bonito, tudo, que ninguém pensava que ele era um monstro. E eu me esqueço o número quantos que ele mataram de moças. Eu acho que ele matou mais de 120 moças, que são descobertos. Tem muitos que nem estão descobertos ainda. Mas, sabe, ele fez uma entrevista com uma pessoa chamada James Dobson, que é um pastor, quando ele estava esperando a sua execução, né? Execução
que é aquela punição capital, que ele vai entrar na cadeira de elétrica e morrer para o seu mal, né? Porque ele foi condenado à morte nos Estados Unidos. E ele entrava, o James Dobson, e estava fazendo umas perguntas a esse pastor. E ele fez perguntas: como você iniciava assim? Como um homem, um menino, um cara assim, faz coisas de horrorosas, de monstro? E assim, o Ted Bundy, um dos maiores serial killers, ele falava: começava quando eu peguei uma revista do meu amigo de pornografia. E isso criou um vício em mim. Isso criou algo que eu nunca compartilhei com ninguém, mas até um momento que a pornografia não era o suficiente. Então eu precisava de algo verdadeiro. E algo verdadeiro não era suficiente. Eu precisava de algo mais ainda. Então ele matava as meninas. Então, é assim que começa o pecado, porque o diabo quer que você comece pouco, para que esse pouco brota muito. Mas também, como o Espírito de Deus, como começa pouco na sua vida, quando você arrepende dos seus pecados, são batizados em nome de Jesus, e recebe o dom do Espírito Santo, esse dom de Deus também pode crescer na sua vida. E quando nós estamos falando de salvação, nós estamos falando disso, de sentar, como Efésios diz, em lugares celestiais com Deus, para nós possamos ser transformados com Ele. E de repente, você vai poder conquistar os desejos carnais e de pecado. É difícil, eu sei, mas você vai ter que caminhar. Você vai ter que, cada vez que você cai, se levanta. Né? O Provérbios diz que o homem justo, que cai 7 vezes, né? Mas o homem justo, ele se levanta cada vez. Você só não é justo quando você cai e você fica lá na lama. Mas no momento que você levanta, no momento que você arrepende os seus pecados, no momento que você ligar ao seu pastor, você ligar a uma pessoa, no momento que você reconhece o seu mal e pede perdão a Deus, é o momento que você levanta. E é o momento em que Deus olhar para você e dizer: esse aqui é justo, esse aqui é meu filho. Né? Como eu agora tenho um filho assim, ele novo, mas a gente pode olhar, é o maior desejo do pai, não de ficar afastado do filho. Ele não quer de jeito nenhum ficar afastado do seu filho, não. E ele é o bom pai, ele não quer ficar afastado de você, ele quer se aproximar de você. Mas sabe, existem umas coisas chamadas pecado, que nós separem do propósito de Deus. Isso não é para ser condenado, não, porque nada se separa. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Sim, os velhas coisas passaram, sim, mas nós temos que estar em Cristo. Porque aquele que é imundo, aquele que é mundano, não consegue e não pode apitar com Deus Santo. Por isso nós precisamos, para a santificação funcionar nas nossas vidas, nós precisamos abrir nossos corações, abrir as nossas mentes, abrir as nossas almas, ser verdadeiros. Sabe, nós podemos usar uma máscara, né? Vamos dizer máscara, mas uma máscara daqueles antigos que muda todo o rosto. Muitas vezes até aquela máscara virar a nossa realidade. E até que as pessoas não conseguem ver nem quem é você. Mas Deus, Ele pode encher sua vida, só uma vida com o seu Espírito. Ele não pode encher o seu ego ao seu outro ego, né? Vamos dizer. A pessoa em que você está fingindo ser. Essa pessoa, Deus não pode fazer nada, porque essa pessoa é falsa. Às vezes a gente pode ser falso. Eu mesmo. Quando eu entrar no meio de umas pessoas, eu não quero que eles me vejam como fraco, então eu vou agindo de uma forma para que eles me aceitem. Eu vou acabar sendo diferente. Essa pessoa com máscara, com seu semelhante mudada, não pode viver o propósito de Deus. Quem pode viver o propósito de Deus é aquela pessoa que Deus criou, que Deus ordenou. Como Jeremias diz: antes que eu nasci, o Senhor me conheceu, me chamou desde o ventre da minha mãe. E Ele me separou, Ele diz, me separou, o que? Me santificou para um propósito. E com certeza com a sua vida também, você é santificado para um propósito. O jardim de Éden era um lugar perfeito, até um homem caiu. Era um lugar perfeito. Assim, o mundo tinha comunhão com Deus perfeito. Era algo inexplicável, extraordinário. Nós nem podemos imaginar como é que era.
Mas o que aconteceu? Foi uma caída. Foi uma caída. E agora, de repente, as coisas viram no mundo distorcido, quebrado, e ficam em um estado caído. Se nós deixamos o natural dominar nossas vidas e não o espiritual, nós vamos viver casamentos quebrados, em famílias caídos, e em um mundo distorcido. Mas com Deus nós podemos viver melhor. Por isso Jesus, ele não vem pregando outro evangelho, ele vem pregando que o reino dos céus está aqui. Ele vem pregando, existe uma maneira agora para você restaurar com Deus, para você resgatar o jardim de Éden na sua vida e garantir a sua vida espiritual. Em 1 Tessalonicenses 4, 1 e 3 diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos o Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo. Ele diz, continua progredindo cada vez mais, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição. Ele diz para a igreja, Tessalonicenses era uma igreja, pessoas salvas, ele diz para eles, eu estou orando para vocês vivem de uma maneira que agrada o Senhor, e que vocês continuem progredindo cada vez mais, pois essa é a vontade de Deus, sua santificação. É a vontade de Deus de nós sermos melhores daqui uns 5 anos. Não é a vontade de Deus para você degredir, né? Não é a vontade de Deus para você cair. Não era a vontade de Deus para você hoje ser pior do que você era anos passados. Não era a vontade de Deus. É a vontade de Deus em que cada ano, olha, eu não sou perfeito, não, mas eu estou progredindo. Eu sei que eu caio, sim, eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu tenho problemas, e Deus sabe que eu tenho problemas, mas eu estou progredindo. Porque o homem que eu sou amanhã deve ser melhor do que o homem que eu era ontem. E assim que continua. Porque nós estamos sendo transformados. É a vontade de Deus para você e para eu ser santo. Olha, eu vou pregar isso porque pastores e o mundo não quer pregar isso. Querem pregar sobre bênção, sobre bênção, sobre bênção, sobre bênção. E você ouve a palavra bênção tantas vezes que você esquece o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é para nós sermos salvos, é para nós vivermos uma vida em consagração santo e agradável ao Senhor. É o vosso culto racional, a palavra de Deus diz. É o meu culto racional. Às vezes a pessoa, mais pastor, aí eu não vou poder beber, não vou poder fazer isso, aquilo. É muito exagerado isso, hein? Não, você está olhando de uma forma diferente. O que eu preciso fazer aqui nessa terra, tudo vale a pena. Se eu chegar ao céu, e se eu chegar para ele se dizer para mim, bem e consumado é a vossa fé. Quando ele diz, você fez bem. Olha, você não era perfeito, não. Mas cada vez que você cair, você levantava e você aprendia. E você aprendeu como não cair depois. Em Romanos 3, 23 e 25 diz assim, pois todos pecarem e carecem da glória de Deus. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Ele diz, todos pecaram e caíram da glória de Deus. Mas porque vocês caíram e ficaram fora da vontade de Deus, você tem sangue como propiciação. Você tem a entrada agora, que você não precisa ficar neste estado de caída. Nós não podemos fazer e ser santo por nós mesmos. Nós somos santificados por Deus apenas. Eu vejo pessoas que seguem regras e que não seguem Jesus. Você pode ver eles em São Paulo, às vezes são vestidos, você pode ver que é crente demais.
irmãzinha, irmão, anda com a Bíblia, tudo mais. Mas isso não é o que santifica a gente. É o Deus que santifica a gente. Eu não posso ganhar e merecer a salvação. Somente é pela fé que nós somos salvos. Ele apenas opera a santificação em nossas vidas. 1 Pedro 2:4 diz: vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados numa casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus. Ele diz: vocês, igreja, vocês são meus planos. Vocês são o meu templo. Vocês são pedras vivas que são feitos para o meu tabernáculo. Vocês são um sacerdócio santo e não corrompido. Então eu tenho uma pergunta: como a gente estará agradando o Senhor então? Nós devemos ser uma reflexão, refletir a sua glória em nossas vidas. Deus está dizendo para a sua igreja: vocês são os meus planos. Assim, Jesus, ele veio para este mundo apenas 33 anos, ele ficou aqui. 33 anos, é pouco tempo. Eu já vou fazer 32 anos no ano que vem. Não é muito tempo. Mas ele fez um plano para nós seguirmos. Ele diz: continue nesse plano até eu volto. Fique prestando atenção nos céus, porque eu estou voltando. Vocês são meus planos, mas quando a gente vai reconhecer isso? Deus é por nós. Ele é por nós. Deus é para você. Ele está com você. Os seus anjos estão querendo que você prossiga. Está querendo que você não se atrapalhe. Está querendo que eu não fique dominado pelos espíritos malignos, não. Mas está querendo que eu prossiga para o alvo. Então nós precisamos fazer que a sua graça resplandece em nossas vidas. Quando Adão e Eva pecaram no jardim, eles se afastaram da presença de Deus. E esse foi o problema. Quando Deus ele foi lá, ele diz em Gênesis capítulo 3:9, cadê você, homem? Adão, onde está você? Deus não estava querendo a informação de onde Adão e Eva estavam. Ele sabia, porque ele é onisciente, ele sabe de tudo. Mas ele está dizendo que, aonde você está? Dizendo, por que você caiu da minha presença? Por que você escolheu outro caminho, Adão e Eva? Está dizendo, Adão e Eva, a minha presença não está com vocês agora. Aonde você está? Porque o lugar de você, o lugar de uma pessoa caída, o lugar do pior viciado, da cara que cometeu homicídio, do pior pessoa que existe, é ainda na presença de Deus. Nós temos que acreditar isso. Ele procurava Adão e Eva. E também Ele está procurando você. Porque a Bíblia diz que Ele foi à tardinha, né? Para procurar e dizer, cadê você? Mas a tardinha em hebraico não era assim à tarde. Porque assim, no Jardim de Éden, era um lugar que não tinha, era um lugar perfeito. Não era como aqui, o mundo que nós vivemos. Aquela palavra tardinha significa um vento. Que Ele foi ali, o vento procurando eles. E eu acho interessante que quando os apóstolos e os discípulos, os 120 estavam reunidos, naquele, como é que diz em português? Em Atos, capítulo 1. Eles estavam reunidos, esperando a promessa do Espírito, no cenáculo. Estavam esperando a promessa do Espírito. A Bíblia diz, de repente, houve o quê? Um vento impetuoso. Ou seja, quando Deus estava procurando Adão e Eva, era um vento que estava procurando. E com o dia de Pentecoste voltou aquele vento e encheu todos com a presença de Deus. Nós não estamos vivendo no Jardim de Éden. Você pode andar 100 metros e você vai perceber isso. Com tanta doença, vírus, mortes, com tantos casamentos quebrantados, vícios, prostituição, dá para perceber que nós não estamos no Jardim de Éden. Mas aqui, em nosso interior, nós podemos estar passando um mundo cheio de problemas, de dificuldades,
mas nós podemos estar cheios da presença de Deus e andar com Deus em lugares celestiais com Ele. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Que Ele está querendo que você seja santo e eu seja santo. 2 Coríntios 3:18 diz que nós estamos refletindo a sua glória, e nós somos mudados, transformados de glória em glória. Ou seja, o nosso propósito é refletir a glória de Deus. Não é para você ser luz, desculpa. Não é para eu estar em frente, não, desculpa. É para Ele cresça e eu diminua. Porque quando eu diminua, quando o meu brilho diminua, o brilho do Senhor pode brilhar cada vez mais. A lua em si, quando você olhar fora, a lua não tem luz natural de si mesmo. A lua apenas reflete a luz do sol. Pode ser escuro, pode ficar mais escuro o mundo cada vez mais. Mas se nós estamos refletindo a luz e a glória de Deus. Você sabe, né, quando à noite não tem nenhuma lua cheia, é muito escuro. Mas quando a lua cheia aparece, é uma maravilha dirigir à noite assim, né? Porque quase parece uma luz e você consegue ver aonde você não conseguia ver. E é assim com nós também. Você não é a luz. Nós refletimos apenas a luz do Senhor. Isso é a santificação. Na semana que vem eu vou falar mais sobre a justificação e também a glória que nós vamos receber através do processo de salvação. Eu quero que nós entendamos que a salvação não é porque você toma a Santa Ceia, porque apenas que você participe na Santa Ceia. São coisas que a gente deve participar, sim. Mas se eu participo, assim, até o Judas participava na Santa Ceia do Senhor, e ele saiu e traiu, e foi condenado. A Santa Ceia, sim, é como a gente fazer parte do corpo de Cristo. É como nós fazemos lembrança dele, do seu sacrifício, da sua carne, do seu sangue sobre a gente. É algo maravilhoso, mas tem gente que acha, pastor, eu preciso fazer a Santa Ceia, porque... Por quê? Lembrando dele, ou porque você sente uma pressão de pecado? Porque como Judas, nós não podemos tomar a Santa Ceia indignamente. E isso não faz a gente salvo. Eu não posso entrar à igreja e só sentar e viver do jeito que eu quero viver, sem aquele propósito de Deus, a santificação, separado para o seu propósito, e pensar que sou salvo. Jesus, ele falava uma coisa sobre a videira verdadeira, né? Ele diz, aquele que é conectado a mim, eu sou a bom videira, né? A videira verdadeira. Aquele que é conectado comigo vai dar o seu fruto. Mas o que não for conectado comigo, vai ser o quê? Vai deixar. Não. Ele vai ser cortado, arrancado, por homens e queimados. Ele não diz o mestre que vai fazer isso, não. Ele diz os homens vão fazer isso. Às vezes, sabe o que acontece? Deus, Ele quer tanto que a gente está conectado com Ele. Ele quer tanto que nós estamos no propósito dEle. Mas se a gente não for conectado com Ele, nós não vamos dar fruto. Se nós não damos fruto, o que acontece? Pessoas vêm e atrapalham a gente. Sabe, é como na escola. Eles fazem isso na escola no Brasil. Se você não passar o ano, você tem que repetir o ano. Eles fazem isso? Eles até faziam isso muito nos Estados Unidos na época. Agora não fazem muito mais isso, não. Fazia, né? Antigamente também nos Estados Unidos fazia. Mas é como Deus, assim, Ele está querendo que você se conserte. Por quê? Não é para você ser condenado. Ele diz, eles vão arrancar você e queimar os homens, não Deus. Ou seja, as pessoas vão atrapalhando você, me atrapalhando. E a minha vida vai ficar sofrida, até eu reconheço que existe uma fonte que vai dar certo, que é a presença e a vontade de Deus para a minha vida. E até eu reconheço isso, eu não vou poder viver o propósito de Deus para a minha vida. Amém? Vamos se colocar em pé, assim que já estou terminando. Glória a Deus.
Deus, Ele quer o melhor para nós. Existe um testemunho de anjos que estão nos céus, que estão vendo a gente, né? Hebreus, ele diz que nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunhos, de pessoas como Abraão, Isaac, Jacó, Davi, que estão ali no céu, que estão olhando para a gente, esse testemunho, e que estão como assim, torcedor. Vai lá, Jessé, você pode. Vai lá, Adriano, você pode. Vai lá, você consegue. Levanta. Deus, Ele não está lá com raio, brabo, um homem velho, brabo, barbudo, assim que a gente vê Ele às vezes, que vai apanhar a gente. Ó. Não, mas Ele está lá como Pai, querendo dizer, ó filho, eu quero que você venha viver comigo. Eu quero que você venha a habitar comigo. Eu não quero ficar constrangido com você. Eu tenho muito para você, eu tenho uma herança para você. Eu quero dar para você. E com certeza Deus tem isso para a sua vida. Vamos levantar nossas mãos, vamos fechar nossos olhos, aqui nós terminamos. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai eterno, nesta noite, nós oremos para todos que estão aqui, que todos que estão assistindo também. Perdoe nós nossos pecados, meu Deus. Limpe nós, Senhor Jesus, de todo mal. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Ó Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ó Senhor Jesus, nos ajude para reconhecer os erros. Nos ajude, Senhor Jesus, para reconhecer quanto a distância existe entre nós e a Tua presença, o Teu propósito. E nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo o mal, eu repreendo o inimigo, eu repreendo tudo que vem atacando, que vem atrapalhando os seus santos, que vem atrapalhando o seu povo. Nós ligamos em nome do Senhor Jesus Cristo a libertação que acontece agora em nome de Jesus, e nós desligamos a obra das trevas, a obra, Senhor Jesus, que vem deixando as pessoas presas, em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma declaração de liberdade nesta noite para essa cidade e para todos que estão aqui. Ó Senhor Jesus, nós queremos ser úteis na Tua presença. Perdoe nossos pecados, limpe nós, Senhor Jesus, de todo mal, purifica nós, Senhor Jesus, para nós sermos melhores, para nós conseguirmos, para nós prosseguirmos o alvo que está para nós, uma coroa de vitória que nós espera nos céus. Ó Senhor Jesus, eu oro para aqueles que estão sentindo caídos, aqueles que não sentem mais úteis, aqueles que sentem longe da Tua presença, que o Senhor possa ir agora, que o Senhor possa visitar eles agora e dar essa palavra de esperança que pode dizer, ó, venha e volte e fique na minha presença, filho, eu tenho mais para você, eu tenho mais para a sua vida, em nome de Jesus. Isso, levante sua voz, em nome de Jesus, começa a dizer, o Senhor, perdoe meus pecados. Ou Senhor Jesus, eu quero viver por Ti, eu quero viver na Tua presença, Senhor Jesus, eu quero viver o Teu propósito por mim, Senhor Jesus. Basta, é o suficiente, eu não quero mais do mundo, eu quero que o Senhor venha e habita em mim. Faça a Tua morada, Senhor Jesus, na minha casa, e fica aqui o Senhor para sempre. Não saia mais da minha casa. Eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença. Eu oro para uma semana abençoada na Tua presença para todos. Ó Senhor Jesus, nós repreendemos o inimigo, nós repreendemos em nome de Jesus as doenças, nós repreendemos, Senhor Jesus, os ataques do inimigo que vem contra, Senhor Jesus, a Brasilândia, que vem contra as famílias de lá. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, em nome de Jesus, uma libertação e o Seu Espírito seja derramado. Em nome de Jesus, nós oremos para todas as famílias, a família do pastor Júnior, Cícero, Senhor, que perdeu, Senhor Jesus, o pastor Júnior. Nós oremos, conforte a família, Senhor Jesus. Visita ele, Senhor Jesus. Nós oremos pela vida do pastor José Carlos Reis, que está em situação grave, em nome de Jesus Cristo. Oh, pode chegar lá agora, Senhor Jesus, e cura ele de todo mal, de enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Bendito seja Teu nome, Deus, bendito seja Teu nome, em nome de Jesus. Não é tarde demais para você começar essa jornada. Essa jornada não é para quem é mais rápido, é para quem perseverar até o final. Talvez você começou essa jornada e logo em seguida caiu e assim parou de jornar e parou de correr. Fica tranquilo, ainda que tem fôlego nos seus pulmões.
Deus está chamando você, entra a corrida de volta. Porque o final ainda está te esperando. Você não é longe demais para Deus resgatar a sua vida. Você não é longe demais para Deus resgatar a sua vida. Eu cresci na igreja, sou um filho do pastor, e às vezes pessoas podem pensar, mas puxa, você não passou nada assim, você sempre era assim. Não era assim, também eu era pecador. Eu estava na igreja, mas perdido dentro da igreja. Eu começava aos 15 anos de idade, ser usuário de drogas. Eu começava aos poucos com maconha, depois eu fui usando outras drogas mais fortes ainda, de cápsulas e coisas. E eu fiquei afastado da presença de Deus. Eu bebia, dirigia essas coisas. Eu não digo isso para dizer, mas eu digo isso para dizer, olha, Deus pode resgatar a sua vida, não importa. O Satanás, ele é o que? O acusador dos irmãos. Ele é o nosso adversário. Ele é quem acusa. Mas quando o sangue de Jesus foi derramado para nós, e quando nós pedimos perdão, o sangue de Jesus, a Bíblia diz, é aplicado em nossas vidas. E quando o sangue de Jesus é aplicado em nossas vidas, ele lança todo o passado no mar do mar do esquecimento. De como o leste é distante do oeste, ele esquece nossos pecados. Porque Deus mandou agora. O diabo, você não tem como acusar tal irmão. Porque ele não está embaixo do seu reino, ele está embaixo do meu reino. Ele faz parte da minha família e você não tem mais poder sobre ele. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, meu Deus. Um missionário na África, ele foi começar uma igreja em uma aldeia. Nessa aldeia tinha o líder da aldeia era um bruxo, aquele tipo africano, né? E ele era uma pessoa que usava o poder demoníaco para afligir o povo da sua aldeia, né? Mas muitos missionários, antes do nosso missionário, chegavam para essa aldeia, para começar igrejas. E sabe o que esse homem fez? Ele nunca atrapalhava eles de fazer nada. Ele diz, eles podem começar a igreja, fica à vontade. Mas o que ele fazia? Ele esperava um ano para os outros missionários que vêm de fora começar suas igrejas. E o que aconteceu? Depois de um ano, ele ia pedir aos demônios a dar para ele uma informação sobre o passado desses pastores. Porque, olha, se a gente está sendo honesto, todos têm passado. A sua ficha, a minha ficha não está limpa. De jeito nenhum. Ele pedia para que eles trouxessem a ficha desse pastor que estava começando. E sempre que começava uma igreja, ele ia para a igreja depois de um ano, ele diz, como você vai começar uma igreja, pastor, enquanto você fez isso em tal ano, você fez aquilo em tal ano, ele ia falando tudo que o pastor fez de errado. E logo em seguida aquela igreja ia acabar e o pastor foi fugindo, porque acabava com ele. Mas quando o nosso missionário chegou lá, eu estou falando isso para dizer que é uma diferença ser batizado, em nome de Jesus. Quando o missionário chegou para lá, ele começava a igreja. Depois de um ano, aquele líder, assim, bruxo, aquele cara, ele fez o pedido para os demônios. E ele não conseguiu nenhuma informação. Ele diz, poxa, eu não consigo ver nada que você fez errado, somente até os 12 anos de idade eu consigo ver. E ele foi falar com o pastor, falou, por quê? Ele falou sobre todo aquele esquema. Eu ia sempre deixar os pastores, mas depois eu ia revelar tudo que eles fizeram errado. Mas com você, eles voltaram para mim e disseram, eu não posso ver nada depois das 12 anos de idade. O que aconteceu aos 12 anos de idade? Nosso missionário falou para ele, porque eu fui batizado aos meus 12 anos de idade, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a partir daquele momento, o nome de Jesus fez parte do nome da minha família. E por isso está embaixo do sangue toda a acusação que o inimigo traz. Amém? Amém. Nós temos um poder com Deus. Se você quer arrepender dos seus pecados, ser batizado no nome de Jesus, queremos fazer isso. Obedece a palavra de Deus e vê como que Ele vai fazer para a sua vida. Que Deus abençoe todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer também. Senhor Jesus, Tu és digno e maravilhoso. Eu oro para que o Senhor possa nos proteger. Possa, Senhor Jesus, nos fortalecer durante a semana e trazer a vitória que nós precisamos.
Nós estamos sedentos de Ti, Senhor Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer na vida dos irmãos e na vida dos irmãos em Brasilândia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por Tua presença, em nome de Jesus. Amém.